Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio. A paz do Senhor, meu amado irmão em Cristo Jesus, você internauta que está aí assistindo aí as nossas aulas, nos dando seu apoio. Voltamos aqui com mais uma aula, uma videoaula para vocês. E dessa feita estaremos falando sobre o Tribunal de Cristo. Peço a todos vocês que inscrevam aí nosso canal, o Web Relatos Proféticos, né? E Deus venha recompensar a cada um de vocês. Muito bem, meus amados, nós iremos nesta matéria em diante, que é a nossa terceira matéria, falar sobre o Tribunal de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Na aula anterior, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, sobre a ressurreição dos justos e dos injustos, não é? E agora nós iremos falar sobre o Tribunal de Cristo, o julgamento e as recompensas dos salvos. Todo o plano escatológico de Deus segue um calendário de acontecimentos. Primeiro, o arrebatamento. Depois do arrebatamento, do encontro da igreja com Jesus Cristo nos ares, a igreja então segue para um lugar chamado Tribunal de Cristo. E este é o assunto que nós queremos humildemente conversar com vocês a partir de agora. Muito bem, o julgamento dos salvos, né? É bom saber que toda obra do crente um dia será recompensada, seja uma obra boa ou seja uma obra má, né? O Tribunal de Cristo e o julgamento e as recompensas dos salvos, meus irmãos, estão registrados nas Escrituras, lá em 1 Coríntios 3, verso 13 ao 15, capítulo 4, versículo 5, em 2 Coríntios 5 e o versículo 10 também, né? Porque todos devemos comparecer entre o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ninguém é forçado a fazer nada na igreja para Jesus. Jesus não quer que ninguém faça nada de maneira forçada. Nós vamos receber do Senhor as coroas das mãos de Jesus, segundo o que voluntariamente tivermos feito para o Senhor. Por isso, lá em 2 Timóteo 4, verso 8, a Bíblia diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa era a palavra de Paulo, né? Ele escreveu, um grande homem de Deus que fez um grande trabalho para o reino de Deus. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Essas expressões, meus irmãos, são expressões que denotam qual é o ponto de partida da igreja após o arrebatamento, né? Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Por isso, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, esse julgamento aqui é necessário antes de nós entrarmos na imediata presença de Deus dentro do céu, tá? Então, não esqueça desse detalhe. Depois de você ser arrebatado, você não vai imediatamente entrar dentro do céu. Antes, fora, Deus, o Senhor Jesus, vai estabelecer o chamado Tribunal de Cristo,
para nos dar o galardão pelo nosso trabalho que nós fizemos aqui enquanto em vida para o Senhor. Pois bem, o julgamento do crente em 3 aspectos. Para nós entendermos o que é o tribunal de Cristo, é bom nós sabermos o que é a condição do crente julgado como pecador em Cristo. Veja, os 3 aspectos do julgamento. Julgado como um pecador em Cristo. Você já foi julgado, meu amado, no drama do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo se cumpriu na sua vida quando você se entregou para Jesus. Então, como pecador, no tribunal de Cristo, você não deve nada, até porque você já foi arrebatado, tá? Então, esse é o primeiro aspecto do julgamento do crente. O julgamento do crente como pecador, que aconteceu lá na cruz do Calvário, no dia que você deu o seu primeiro passo para Jesus. O crente julgado como filho muda a situação. Mediante as nossas provações, as nossas aflições que passamos aqui no mundo, nós estamos sendo julgados por Jesus como filho de Deus. Se você, meu amado, passa as lutas, as provações, você deve receber isto como um julgamento, como uma forma que Deus está usando, te preparando, te lapidando para um mundo melhor, para uma vida melhor com o Senhor. Essa condição de provas e aflições aqui no mundo, ela está dentro do segundo aspecto do julgamento do crente, o julgamento como filho. E o terceiro aspecto é o crente julgado como servo. O crente será julgado no tribunal de Cristo justamente como servo. E onde será? Nos céus. Eu disse nos céus, eu não disse no céu, a presença de Deus, tá? Quanto ao serviço que nós prestamos para Deus aqui na terra. Então, você pode guardar essas 3 condições aí, ó. O julgamento como pecador já aconteceu. João 3,16. Você aceitou Jesus, você não deve mais nada. Julgamento como filho está acontecendo agora. Quem sabe você está agora passando uma fase difícil na vida e você, Deus, até quando? Por que minha vida tem que ser assim? E chora, e jejuma. Dê glória, você está sendo julgado como filho de Deus, aleluia. Agora, como servo, quanto ao que você fez e deixou de fazer, esse julgamento é futuro. Ele será após o arrebatamento da igreja, amém? Quando será o tribunal de Cristo? Evidentemente, como já falamos, após o arrebatamento. Você vai subir com Jesus, Jesus vai chegar com milhões e milhões de cristãos de todos os lugares, ele vai estabelecer ali o tribunal e vai julgar você, segundo aquilo que você fez para o Senhor, ou deixou de fazer para o Senhor. E onde será? Onde vai ser esse tribunal? Dentro do céu? Fora do céu? Na terra? No espaço? Onde? Na porta formosa da Jerusalém celestial. Será nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17, Apocalipse 22,12, Mateus 9,15, enfim, existem algumas referências que nos dá alguns detalhes deste evento. Não será dentro do céu, porque no tribunal de Cristo você vai ver que há muita tristeza ali. E no céu não é lugar de ninguém estar triste, né? No tribunal de Cristo as pessoas vão ficar tristes porque deixou de fazer as coisas de Deus na terra. E outros o que fizeram com amor, com carinho, vão receber o galardão, vão estar alegres. Isso é real, isso é bíblico. Lembra quando você estudou, quando você foi aluno lá na 4ª série, na 5ª série, etc.?
quando era final de ano, aquela prova que você, aquele boletim que você pegava, final, aquela festa, e você tirava aquela folha. Se tivesse aprovado, que alegria. Se tivesse reprovado, eu já passei por essa amarga experiência, que tristeza. Todo mundo comendo bolo na sala, tomando Coca-Cola, fazendo farra, e eu dentro da festa triste. Isso vai acontecer no tribunal de Cristo. Por isso que é hora de você tomar vergonha na cara e fazer a obra de Deus. Deixar de ser encrenqueiro, relaxado e ficar aí com negócio de banho-maria. Vá fazer a obra de Deus e coloque no tribunal, coloque no banco do céu, meu irmão. Deposite no banco do céu. A riqueza do crente é essa aí, viu? No Velho Testamento, os juízes julgavam as causas das pessoas na porta da cidade. Por que nós dizemos teologicamente que o tribunal de Cristo não será dentro do céu, mas na porta do céu? Porque nós temos algumas evidências. Jesus era judeu. Nós temos algumas evidências da cultura judaica de que era costume de Israel julgar as causas do povo, da nação, na porta da cidade. Ló 19:9 diz que Ló ficava ali na porta da cidade para julgar as pessoas que entravam e saíam. Era um tipo de um juiz ali. A Bíblia diz que Eli, 1 Samuel 4:13-18, também julgava as pessoas da mesma forma, ali na porta da cidade. Lembra de Boaz, em Ruth 4, e verso 1, verso 2, capítulo 2, e verso 12, e verso 4, nos serve de ensino. Né? Romanos 15:4, né? E são sombra das coisas celestiais. Era um costume de um povo, e Jesus era judeu, que dentro dessas condições, nós podemos dizer, afirmar que o tribunal de Jesus Cristo será, evidentemente, fora do céu, será na porta da formosa cidade de Jerusalém. Bendito seja o nome do Senhor Deus, né? O julgamento tem 3 aspectos, conforme já falamos, né? Sobre o trabalho que fazemos para Deus, tá? Não se trata aqui, irmãos, de julgamento de pecados. Eu volto a dizer, já fomos salvos, tá? Não será julgamento quanto ao destino eterno. Nós já estamos com Jesus lá. Já fomos salvos pela graça. O arrebatamento já aconteceu, lembra? Primeira etapa, o arrebatamento já aconteceu. Ser arrebatado foi para o tribunal. O que será julgado lá é a tua obra, tá? É a tua obra, pelo fogo da onisciência divina, né? Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Não precisa você querer ficar aí fazendo as coisas com leviandade. É uma tribulação, né? Pessoas que querem aumentar a sua igreja, os membros da sua igreja, com leviandade, com falsidade. Para que isso, irmão? Você está perdendo tempo. Faça as coisas com amor. Jesus não veio buscar quantidade, não. Eu não me interesso por igreja abarrotada de pessoas não convertidas, não nascidas de novo. Não. Vamos fazer a obra de Deus, porque o nosso galardão é segundo um trabalho justo. É segundo um trabalho feito com amor, né? Se a obra de alguém, ou se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. 1 Coríntios 3, 14 e o versículo 15. Né? Em 2 Coríntios 9, 6 diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. O que é isto? Isto é a lei da palavra, a lei da semeadura. Você quer colher no banco celestial muito? Então semeie muito agora. Faça a obra e faça com amor.
tá? Será um julgamento da conduta do cristão. O tribunal de Cristo, esse julgamento, será um julgamento através da nossa conduta aqui na terra, através do corpo, aquilo que a gente fez para Deus, bem ou mal. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quantas vezes nós usamos os nossos olhos para ver o que não deve? Quantas vezes usamos as nossas mãos para pegar no que não deve, pisar aonde não deve? Quantas vezes nós usamos a nossa língua? A nossa língua é um instrumento que tem mais pecado. E quantas vezes utilizamos dela para falar mal dos outros, caluniar as pessoas, interpretar mal as pessoas? Tudo isto será pesado um dia no chamado tribunal de Cristo. Terceiro, será um julgamento do tratamento dispensado aos irmãos na fé. Quantas vezes, meus irmãos, principalmente pastores, né, que um dia foram pequenos, se tornaram grandes e também se tornaram egoístas, ignorantes, que não consideram o mais pequeno, não é? Então, no tribunal de Cristo, essas pessoas vão ter o seu fim, vão ter a sua recompensa, não é? A Bíblia me ensina que eu tenho que considerar os fracos na fé. Eu tenho que me manter simples quando eu cresço aqui na terra. Olha, irmãos, teve um certo pastor na Índia, não pastor bíblico, pastor de ovelha lá no campo, que ele, uma ocasião, ele livrou o rei da morte. Ele livrou o rei da morte. E o tempo passou e ele continuou ali cuidando das ovelhas, sujo com os trumes de ovelhas. O cheiro das ovelhas estava impregnado nas suas vestes. Um homem camponês, um homem simples do campo. Mas aquele homem salvou o rei. Passou-se o tempo e o rei estava em insônia, não conseguia dormir e pediu que alguém lesse as crônicas dele. E alguém começou a ler. Aí leu esse fato aí de que o rei escapou da morte por causa de um pastor simples do campo que lhe deu lhe ajudou, né? De uma forma ou de outra ele ajudou o rei ali. Aí o rei perguntou para ele: escuta, meu súdito, foi feito algum benefício em prol desse pastor aí? Ele falou: não, meu senhor, não. Esse rei livrou o senhor da morte, daquela fera lá, etc. E nunca foi feito nada por ele. Então o rei o que fez? Mandou buscar aquele pastor. Os súditos do rei foi lá no campo e fizeram a proposta para o pastor. E o pastor veio para ser galardoado pelo rei. Então o rei deu para aquele pastor um lugar no palácio. E o rei e o pastor começou a morar ali, mudou as suas vestes, vestes de gala, vestes reais, comidas, hábitos, uma série de coisas. Ele passou a viver numa escala maior, numa esfera maior. E durante o percurso que ele estava ali, periodicamente, uma vez por mês, ele ia lá no campo, numa árvore, e ficava ali. E de repente, os falsos acusadores começou a dedurar daquele pastor para o rei e dizia: ó rei, tem aí no teu reino aí um pastor aí, um súdito, que está roubando o tesouro do rei, está escondendo no mato. E o rei falou: mas quem é? É aquele homem que o senhor beneficiou. Mas não pode, se eu ajudei aquele pastor, se eu dei um lugar no palácio, se eu fiz dele um grande homem aqui, como que ele está roubando o meu tesouro? Então o rei colocou espiões para espionar aquele pastor. E foi. De repente, aquele pastor foi chamado para uma conversa com o rei. Falou: rei, realmente o homem está lá, ele vai no mato lá, esconde lá, então alguma coisa ele está fazendo ali.
Então o rei mandou chamar. Quando o rei mandou chamar, perguntou: escuta, meu súdito, eu não fui coerente com você, não recompensei você, eu não te dei um lugar melhor, uma posição melhor, um nome melhor, uma condição de vida melhor? Sim, meu rei. E por que você está roubando o meu tesouro? Não, meu rei, não estou roubando o seu tesouro. Porque foi dito aqui que você está saindo vez por outra e indo ao teu lugar de origem e escondendo o meu tesouro. Aí ele explicou: não, meu rei, é que o rei sabe que eu fui pastor de ovelha. Eu vivia no cheiro das ovelhas, vivia ao nível das ovelhas. Então, quando eu saio daqui, é porque eu vou lá no meu lugar e pego a minha túnica de pastor que eu escondi e cheiro aquela túnica, amasso nos meus braços, e aquela túnica para mim é uma lembrança de que um dia eu fui pequeno, de que um dia eu fui um pastor de ovelha, para que eu não possa me envaidecer aqui no palácio e saber que eu sempre tive uma origem humilde. Então, irmãos, essa ilustração serve para nós, como servo de Deus, de que eu não posso me envaidecer, porque a recompensa vai vir, tá? Eu vou ser julgado por Jesus segundo o tratamento que eu estou tendo com meus irmãos na fé. Você que é pastor presidente, você que está aí, vive aí na luxúria, né? Você que vive aí numa vida que parece que não teve um passado simplório, então cuidado, porque você também é humano e você também erra. Cuidado de onde você saiu e de onde você está hoje, porque você deu um salto da simplicidade para essa vida aí, mas dessa vida aí o seu próximo salto é para o julgamento de Jesus Cristo, tá bom? Então nosso galardão está com Jesus, graças a Deus. Ele diz: o galardão está comigo, darei a cada um segundo a sua obra, né? Todo cristão terá um elogio de Deus. A preguiça resultará em perda de galardão. As pessoas que omite fazer a obra de Deus vai sofrer a perca de galardão, né, irmãos? Quem tem muito pede aqui, muito será exigido lá no tribunal, né? Quem muito pede aqui, muito será exigido no tribunal de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos trabalhar para Jesus, porque vale a pena trabalhar para o Senhor. Bendito seja Deus. Vamos ao caráter do tribunal de Cristo. Será reprovada as obras, não os obreiros. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, irmãos, não é questão de salvação aqui, conforme eu já disse, tá? É as obras. As obras serão reprovadas ou aprovadas. Não é o obreiro, não é a pessoa em si, mas é aquilo que ele fez que será colocado diante dos olhos do Senhor. Segundo, a recompensa é baseada na justiça e caridade de Deus, e as nossas virtudes quanto nossas maldades serão colocadas diante dele, né? Aí vai vir, enfim, a recompensa. Terceiro, nossas obras serão provadas pelo fogo. Irmãos, não adianta esconder. Para. Deus tudo vê, e nossas obras passarão diante de seus olhos. Tem muitas pessoas escondendo o pecado na igreja. Muitas pessoas passando pano por cima da cabeça. Não adianta. Deus, ninguém engana o Senhor. Deus vê tudo. E nossas obras são provadas pelo fogo. Esse fogo aqui, provavelmente, fala sobre a onisciência de Deus, né? Em Êxodo 13, 21 está escrito, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Isso fala de quê? Da provisão de Deus, da providência de Deus e da onisciência de Deus, que Deus vê e não adianta ninguém querer esconder do Senhor. Atos 2 e 3 diz:
e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Que fogo é esse? Não se explica, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, tá bom? E aos 4 animais tinham cada um de si pé, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era e que é e que há de vir. Apocalipse 4 e 8. Então, quando se trata das obras dos crentes provada pelo fogo, quer dizer o fogo da onisciência de Deus, né? Outro ponto importante no tribunal de Cristo, irmãos, haverá 2 classes de pessoas. Grave isto. Isso é importante para você compreender essa doutrina. Ali haverá 2 classes de pessoas. A classe dos aprovados, né? E a classe dos reprovados. Então haverá o grupo aprovado, que fizeram boas obras para o Senhor, digno de galardão, e a classe dos reprovados, daqueles que não foram dignos do galardão. Vai ficar triste, precisando do consolo. Isso é dentro do tribunal de Cristo. Isso não é dentro do céu. Lembre desse detalhe, tá? Diante do Deus onisciente, ouviremos 2 solenes palavras: aprovado, reprovado. Agora, e você? O que você está fazendo? Qual é a palavra que você vai ouvir lá? Aprovado ou reprovado? Lembra, irmão, lembra. Obras para Deus são aquelas que faz com a mão e a outra não vê. Obras para Deus são aquelas feitas com humildade. Tem muitas pessoas que fazem aqui e fazem questão que sejam notadas. Quando é época de aniversário de igreja, é uma tristeza, é muita hipocrisia. Se não falar o nome de fulano e de cicrano, tá feita o forró-bodó, né? Isso para mim são obras já pagas aqui. Por isso, irmãos, que eu tenho um certo hábito. Eu vou caminhando na minha vida com Jesus para o céu. Que o povo comente, eu deixe de comentar aquilo que eu faço para Deus. Mas eu fazer jus a essas coisas, não. Quanto ao fogo, o fogo, irmãos, aqui dura apenas um dia. O fogo é futuro, não é presente, entendeu? É destrutivo, não é purificador, é destruidor, destrói obras, não destrói obreiros, tá? Causa perdas, não causa lucro, destrói apenas o que é falso, não o que é verdadeiro. É como o ouro no fogo, não é? As impurezas tira, o bom ouro é separado. Causa reprovação da obra e não reprovação do obreiro. O obreiro já está com o Senhor em glória, né? A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo prova qual seja a obra de cada um. Irmão, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, evidentemente esse vai receber galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo, né? Pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Irmãos, a língua faz parte do templo de Deus. Os olhos faz parte do templo de Deus. A mão, os pés, os órgãos, todos os órgãos do nosso corpo, do nosso organismo, faz parte do templo de Deus, porque o nosso corpo é o templo de Deus. Portanto, olha lá como você está usando esses membros do templo de Deus.
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Cuidado com o vinho, viu? Cuidado com esse negócio de tomar um vinhozinho, porque Paulo incentivou alguém a tomar vinhozinho. Cuidado com esse negócio de dança gospel e tantas modernidades que está entrando aí dentro das igrejas. Cuidado, porque o julgamento do tribunal de Cristo está vindo aí. Ninguém se engane a si mesmo, né? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então venha, presta bastante cuidado nesse negócio aí. Mocidade, tá? Suas vestes, essas roupas sensuais aí entre os costumes na igreja, né? Cuidado com calúnias, difamação. Às vezes você até se gloria quando o irmão é disciplinado. E você, pastor, você que é grandão, você torce que o seu colega caia. Cuidado, porque você pode até ir para o inferno, não para o tribunal de Cristo, viu? Cuidado. Então tem muitos pastores aí que torcem para os colegas tropeçarem, para ele tomar o lugar. Então, irmão, você que é presidente de igrejas aí, ó, vigia, fica coberto no sangue, porque tem um monte aí que está querendo ver a sua queda. E essas pessoas que têm esse propósito vão para o inferno. Essa é a verdade da palavra. Eu não posso desejar que o meu irmão caia para me tomar o trono dele, né? O lugar dele. Então, e outra vez diz a palavra de Deus, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, por que eu vou criar uma obra egoísta, se eu sei que vai ser para mim um prejuízo na eternidade? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, irmãos, vamos agora a um ponto a mais nesse estudo do tribunal de Cristo. Vamos falar sobre as recompensas no tribunal de Cristo. Que recompensas são essas, né? Que o Senhor vai nos dar. Primeiro, o tribunal de Cristo, meus irmãos, não será uma espécie de purgatório. Aqui está algo que você tem que guardar. Você, meu amigo católico, praticante ou não, desculpe a minha seriedade, a minha verdade. Eu vou ser bem coerente com você, tá? Esse negócio de purgatório, isso é uma crendice, isso é uma esperteza dos papas do passado para enganar os camponeses, para ludibriar os incautos e o Vaticano se enriquecer financeiramente. Essa é a grande verdade. Porque o tribunal de Cristo não será uma espécie de purgatório onde o mentiroso diz que o homem precisa de purificação antes de entrar no céu. Veja só, se o homem precisa de um purgatório para entrar no céu, para expurgar seus pecados que não foram perdoados enquanto em vida, então para que Jesus morreu na cruz? Então quer dizer que o sofrimento de Jesus não tem o poder de perdoar o pecado do pecador. Então Jesus morreu em vão. Então veja que quem prega essa doutrina está fazendo um trabalho para o diabo, para Satanás, que quer prejudicar a entrada do homem no céu. Não, também nem ninguém uma vez foi salvo e é salvo para sempre, tá? Porque é outra mentira do diabo. Tem aí uma seita perigosa que diz o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Negativo, amado. Eu aceitei Jesus Cristo, eu era um cachaceiro, ladrão, roubador, eu era uma pessoa
um piá de rua, favelado, e vivia pintando e bordando. Eu aceitei Jesus nessa condição. Agora, eu não sou mais um ladrão, nem um roubador, nem um perverso, porque eu pude disciplinar o meu corpo à santidade, através do Espírito Santo, por meio da ajuda do Espírito Santo. Então isso ensina para mim que a salvação é progressiva. A salvação é por etapa. Primeiro você se converte, aí o Espírito Santo vai lapidando o seu corpo, que outrora estava acostumado com as coisas erradas. E aí Jesus diz lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que é ser santo? É ser separado. Se eu era assim, hoje eu não sou mais. Se eu xingava, não xingo mais. Se eu bebia, hoje eu não bebo mais. Se eu fumava, hoje eu não fumo mais. Se eu usava droga, hoje eu não uso mais. Isso é um processo de santificação gradativo na vida do crente. Então, fica aqui bem claro que purgatório não existe. Isso é oba-oba, blá blá blá. Isso é engano. E infelizmente, quanta gente culta que crê nessa besteira, não é? Mas o crente salvo não crê nesse negócio, não. A expressão bem ou mal, em 2 Coríntios 5:10, diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Irmão, essa expressão bem e essa expressão mal tem um sentido. Mal aqui não significa pecado. No tribunal de Cristo não haverá pecado e nem haverá pecador, porque a palavra diz: mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dado em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e os filhos de Deus, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora, se você passou pelo processo da ressurreição, você adquiriu um corpo que não está mais sujeito ao pecado. Aqui não significa, portanto, mal, pecado, mas aquilo que você fez para Deus, que não foi bem, que não foi digno de galardão. Então, mal, se você lê Isaías 45:7, ali Isaías diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Irmãos, essa expressão de Isaías indica aqui o castigo de Deus, sobre aqueles que pecam. E isso é justo. Isso é justo. Exemplo, se você peca, é evidente que a punição é justa. Na penitenciária está cheio de delinquentes, porque fizeram o mal digno de uma punição. Na questão espiritual, mal aqui indica o castigo justo que Deus impõe sobre aqueles que pecam. E mal, no hebraico, há uma palavra, essa palavra mal em hebraico é zerá. Mal é o castigo justo sobre os pecadores. Ou amartia é a palavra pecado no original hebraico, tá? No original hebraico. Então, ela tem uma diferença, do mal aqui, segundo Isaías está colocando como um ato punitivo de Deus, tá? Então, hebraico, o castigo justo sobre os pecadores. Amartia, ou artian, amartia, é a palavra pecado no hebraico. Esse pecado
que leva o homem à perdição. Já lá em Isaías, é um sistema de punição divina sobre os que pecam contra o Senhor. Aí diz aqui, agora folgo, não porque foste contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Veja que Paulo coloca as duas condições aqui, olha, a tristeza dos irmãos que fizeram mal lá no tribunal de Cristo e também a condição do pecador sem Deus, né? A tristeza do nosso aqui, irmãos, opera o arrependimento, mas a do mundo, a morte, porque o mundo não se arrependeu para ser salvo em Jesus Cristo. Muito bem. Outro ponto importante no estudo do tribunal de Cristo são os galardões que receberemos no tribunal de Cristo, tá? Vamos agora observar aqui os galardões que o Senhor Jesus vai nos dar. O termo galardão, ela tem diversos sentidos e métodos de aplicação na Bíblia. Por isso, quando a gente fala sobre galardão, nós não podemos generalizar a palavra, porque dentro do contexto bíblico ela tem uma variação de sentidos e por isso nós temos assim um ponto de vista a colocar para os irmãos. Por exemplo, para Abraão, galardão, Deus era o seu grandíssimo galardão. Em Gênesis 15:1 diz: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então essa recompensa de Abraão aqui para ele não era isso aqui, não era moné, dinheiro. Para Abraão, o próprio Deus era o seu galardão. Veja que o sentido aqui é diferente, não é? Vamos mais um sentido aqui, Ruth, a moabita, diz a Bíblia que ela recebeu o galardão do Senhor Deus de Israel. Ruth 2:12 está escrito assim: o Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pelo galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste abrigar. Então aqui muda o sentido de galardão no caso de Ruth, né? Deus ia dar pela justiça dela, a vida dela, o galardão. O termo galardão nasceu na vida comercial e significava o quê? O pagamento feito a um trabalhador. Salmo 58, versículo 11 está escrito: então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo? Deveras há um Deus que julga na terra? Claro que há, né, amados irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Os atletas recebiam coroas de ouro nos tempos de Paulo. Paulo coloca aqui: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então os atletas, eles recebiam uma forma de galardão que era uma coroa de louro, né? Pela sua vitória na correria, enfim, em todos os esportes praticados na época. Se imitarmos a Paulo, nosso galardão está garantido, viu, irmãos? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Veja, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, crentes desta última geração. Vivemos na fase da igreja de Laodiceia. Lembre disso. Que Deus tenha misericórdia. Será que somos modelos de Paulo? Então, irmãos, vamos pedir misericórdia ao Senhor, né? Muito bem. Vamos aqui agora falar sobre as 5 coroas que receberemos das mãos de Jesus Cristo.
nós temos a primeira coroa, a coroa da glória. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Segunda coroa, a coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 25 diz: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Ora, se os atletas daquela época tinham uma vida regular para tratar do físico, jejum, a comida, a hora de dormir, enfim, se eles tratavam a rigor o seu corpo físico para obter um galardão corruptível, irmãos, e nós? Será que nós não vamos tratar o nosso corpo para alcançarmos uma coroa incorruptível, a coroa incorruptível? Claro que sim, não é? Terceira coroa, a coroa da alegria. E isso nos diz lá em Filipenses 4, verso 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Vejam que para Paulo, a igreja de Filipos era uma espécie de coroa para ele. Uma igreja fiel, uma igreja seguidora, uma igreja imitadora do seu pastor. Para Paulo, aquela igreja era a sua coroa. Então isso nos dá um aspecto de que na eternidade nós iremos receber a coroa da alegria. Veja que a alegria não será quando você estiver lá e você saudar um irmão que você ganhou para Jesus, que você aconselhou, que você ajudou aquele irmão espiritualmente a entrar no céu. Por isso, irmãos, que nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que trabalhar em prol do crescimento do reino de Deus e não ficar se gladiando dentro da igreja. Eu detesto essa, como já falei, essa leviandade dentro do ministério, dentro dos grupos, formando um grupo separado. Isso é uma coisa nojenta. A igreja de Deus é invisível, é invencível. A igreja de Deus é a agência do reino de Deus na terra e não se mistura com essa baixeza de comportamentos medíocres, tá? Quarta coroa, a coroa da justiça. 2 Timóteo 4:8 diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Nós vemos aqui que a coroa da justiça é para quem ama a vinda de Jesus, não é para quem tem medo da vinda de Jesus. Se você tem medo da vinda de Jesus, você não está preparado, tem alguma coisa que está errada. Então veja lá, abra esse baú aí e tira para fora essa sujeira e encare essa verdade como um objeto de alegria. Veja que Paulo foi decapitado, condenado à morte injustamente. É bem justo que na eternidade ele vai ganhar a coroa da justiça que Deus vai lhe dar. E não somente a ele, mas a todos os que amarem a vinda do Senhor. Ora vem Senhor Jesus, que nós podemos falar assim, não é? A quinta coroa, a coroa da vida. Tiago 1:12, Apocalipse 2, verso 10, está escrito: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, Para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão,
para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vimos aqui, amados, que a coroa da vida são para os mártires, são para aqueles que deram a sua própria vida para honrar a sua fé. Bendito seja o nome do Senhor. A coroa da vida está condicionada com a vida de prova. Tem crente que fica aí com o negócio de maracutaia, não é? Não passa uma prova, se queixa, reclama, bota a culpa no pastor, bota a culpa num círculo de oração, bota a culpa em qualquer pessoa, até em Deus ele bota a culpa. Rapaz, vai criar vergonha na cara. Tenha juízo. Você não sabe que a coroa da vida são para os que sofrem por amor a Jesus, rapaz? Se as pessoas deram a sua vida lá na arena, em Roma, para alcançar essa coroa, e vão alcançar, você está aí respirando, batendo o teu coração, tuas veias, funcionando todo o teu corpo, rapaz, e você ainda está aí reclamando, se a coroa da vida está proposta para você, simplesmente pelo fato de você sofrer por amor a Cristo? Vigie, rapaz. Oxente. Muito bem, amados. Uma coroa de espinho por uma de glória. Esta é uma verdade triste e real. Jesus Cristo sofreu uma coroa de espinho na sua fronte para nos dar o direito a uma coroa de glória. Bendito seja seja o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. No céu, o Senhor está coroado de glória. Bendito seja o nome de Jesus, não é? Bendito seja Deus. Ele sofreu a coroa de espinho, mas na eternidade, nosso Jesus, nosso Senhor, estará nos coroando, e Ele também estará coroado de glória. Vamos aqui concluir essa parte do nosso estudo, né? A Bíblia fala de 7 tipos de julgamentos, né? Como conclusão, irmãos, espero ter ajudado vocês aí, né? Isso é muito importante que vocês levem em consideração. Os 7 julgamentos descritos nas Escrituras Sagradas, tá? Então nós temos aí o julgamento dos pecados dos crentes no Calvário. Lembra que eu falei disso no início? Como pecador você já foi julgado lá no Calvário. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 12, 31 e 32. Segundo julgamento. O julgamento dos crentes quanto à nossa consciência. Lembra que você tem uma consciência? Sabe aquilo chamado de voz da consciência? 1 Coríntios 13, 31 e 32. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então a nossa consciência é uma forma de julgamento. Você pecou, a mente acusa logo. Olha, você pecou, vá confessar, vá se acertar com Deus, vá se acertar com a igreja. Isso é o segundo julgamento descrito na Bíblia, que fala a respeito da nossa consciência para com Deus. O terceiro julgamento é o julgamento das obras dos crentes. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Esse terceiro sistema de julgamento são os julgamentos das obras dos crentes. É o que nós falamos, abordamos no decorrer desse estudo. E o quarto julgamento, o julgamento de Israel. E eu vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco. Isso está dizendo que Jesus
através da tribulação que já falamos, vai julgar Israel, vai punir Israel através da grande tribulação. O quinto julgamento, o julgamento das nações. Mateus 25, 31 a 36, não é? E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Esse julgamento das nações vivas terá lugar logo após Jesus descer em glória com a igreja no final da grande tribulação. Mas nós vamos abordar melhor isso posteriormente, tá bom? E nós temos aqui o sexto julgamento, o julgamento dos anjos decaídos. 2 Pedro 2 e 4, Judas, versículos 6 e 7. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Esse é o julgamento que terá o seu lugar no julgamento final, no trono branco, quando Deus julgar os anjos decaídos, e a igreja estará associada nesse juízo para julgar também os anjos, tá? Nós vamos falar também disso posteriormente. Nós temos aqui o sétimo julgamento descrito na Bíblia, que é o julgamento final, que é o grande trono branco em si. Apocalipse 20, 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E aqui, meus amados, é o final do nosso estudo. Espero ter ajudado os irmãos, e volto a pedir a vocês aí que entrem em nosso canal, o Web Relatos Proféticos, tá? O canal do pastor Antônio Fábio. Eu gostaria muito que você entrasse aí, desse o seu voto, e isso aí estaria nos ajudando em muito também, queridos. Então, Deus abençoe em nome de Jesus. Web Relatos Proféticos, com o pastor Antônio Fábio.